Nós vamos agora conversar com o nosso convidado, como nós já até anunciamos, doutor Alexandre Ateniense. Doutor Alexandre, ele é advogado, é especializado no direito digital. Nós vamos conversar com ele justamente sobre essa tecnologia da informação, hoje extremamente moderna, bem diferente do passado, quando o mundo, nos seus conflitos, pegando aqui a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, e também outros eventos bélicos que o mundo também vivenciou, como a Guerra do Vietnã, como também outras guerras aí por este mundo afora. E sempre nessas guerras, no caso aí, as verdades que não são verdades fazem parte também das guerras. Como diz aí os sábios, né, os filósofos, numa guerra a primeira vítima é justamente a verdade. Agora, e essa verdade diante, portanto, dessa tecnologia da informação? O mundo que anda preocupado, portanto, com as fake news, que são facilmente esparramadas, despejadas nesses meios de comunicação modernos, através das redes sociais. Como proteger realmente a população disso tudo? Doutor Alexandre Ateniense, boa tarde para o senhor, seja bem-vindo à nossa Rádio Justiça, um 2020 repleto de realizações para o senhor, e seja muito bem-vindo aqui no nosso programa também em 2020, o senhor que está sempre conosco em 2019, como esteve, como também em 2018, ou seja, sempre conosco. Seja bem-vindo ao nosso programa, doutor Alexandre. Mais uma vez, eu te agradeço a gentileza do convite, e para mim é uma honra tá colaborando sobre esse tema, que é um tema que eu me debruço praticamente todos os dias, e ao mesmo tempo desejar para você e para todos os ouvintes da Rádio Justiça um feliz 2020 com muita saúde e paz. Obrigado ao senhor. Da mesma forma, doutor Alexandre. Bom, pegando então esse gancho, ou seja, o tema de hoje, como é que o senhor avalia justamente aí essa questão hoje com a facilidade de disseminar, portanto, aí a mentira, principalmente numa guerra? Hoje é muito fácil, hoje é de forma instantânea. Ou seja, isso é vantagem ou é desvantagem para a humanidade, doutor Alexandre? Eu acho que antes de entrar direto na pergunta, eu queria só esclarecer um detalhe. Por favor. Fake news sempre existiram. Eu fiz uma pesquisa longa a respeito desse assunto, num artigo que eu escrevi, e eu cheguei a constatar que no século VI a.C. já existiam fake news que serviram para arruinar a reputação do imperador Justiniano, entendeu? Essa situação se repetiu depois em Londres, em 1770. Aqui no Brasil, colônia, nós tivemos também algo parecido. Na época do brigadeiro Eduardo Gomes, na época de Getúlio Vargas, também várias fake news foram difundidas. A grande diferença que nós temos hoje nesse nosso mundo digitalizado, na sociedade da informação, é a capacidade de disseminação da internet. Ou seja, hoje uma fake news que circula numa rede social, ela alcança uma velocidade de distribuição desse conteúdo 70% a mais do que as notícias verdadeiras. Isso é um dado que foi divulgado recentemente pelo MIT, que é uma faculdade, uma universidade altamente renomada em Cambridge, Massachusetts. Da mesma forma, nós chegamos à conclusão que hoje no mundo existem pelo menos 12 milhões de pessoas que difundem fake news só na área política, para você ter uma ideia. E 40% das pessoas não conseguem detectar imagens ou mesmo conteúdos manipulados, segundo a Universidade de Oxford. Então, a diferença é essa, é que nós estamos vivendo num mundo diferente, onde as ferramentas e os mecanismos de controle também não são os mesmos que antigamente, e as notícias se potencializam cada vez mais. Então, a fake news, ela vai continuar existindo sempre, muito,
devido à falta de cultura do público-alvo, sobretudo em relação à capacidade de verificação, de apuração. Um título bem elaborado causa um impulso de, no primeiro instante, acreditar. Mas, se o público-alvo da fake news não tiver o hábito, e eu tenho, por exemplo, de constantemente acessar sites de agências, né, que a gente chama de fast-checking, ou seja, uma checagem rápida, onde são empresas organizadas simplesmente para poder apurar e desconstruir essas versões, a vítima da fake news ela vai pular essa etapa e, incontinente, por impulso, vai logo repassar para o grupo dela de WhatsApp ou para os parentes e amigos, etc. Esse é que é o maior problema. As pessoas não se dão o trabalho de verificar minimamente, através de um simples acesso, se essa notícia é falsa ou verdadeira. Como a gente sabe, as próprias redes sociais ainda não criaram um mecanismo que pudessem imediatamente identificar uma fake news e colocar um rótulo que poderia já classificar essa notícia como uma fake news, porque há um interesse econômico por trás disso. Para eles isso não é vantagem. Por que não é vantagem? Porque eles querem ter o maior número de acessos possíveis, seja o conteúdo verdadeiro ou falso. Então, se os donos dessas estruturas, dessas arquiteturas de informação, dessas plataformas, por motivos comerciais, não se inclinam a trazer soluções que eles poderiam adotar para que imediatamente isso fosse detectado, cabe ao cidadão ter um hábito que ele ainda não tem, que é de fazer essas verificações sempre quando surgir notícias. E a regra número 1 é desconfiar sempre. Tá. Diante dessa exposição do senhor, ou seja, da facilidade que a internet tem para disseminar, portanto, aí as falsas notícias ou fake news. Quer dizer, criamos um monstro e não sabemos domá-lo? Seria por aí? Ou já existem ferramentas, como o senhor pontuou aí, chamando a atenção do público para fazer a checagem, aprender a fazer a checagem, para não acreditar, enfim, de primeira? Como é que o senhor vê também esse aspecto? Criamos um monstro e não sabemos domá-lo, doutor Ateniense? Eu acho que falta cultura ainda para poder saber apurar a veracidade das fake news. Imagina o seguinte, com o avanço da internet, o cidadão se tornou a própria mídia. Então, o cidadão ele é bombardeado não mais por aqueles órgãos de mídia local ou nacional, que possa ter o mínimo de credibilidade para poder estar divulgando algum conteúdo. Ele fica à mercê, muitas vezes, da divulgação por pessoas anônimas ou mal intencionadas que surgem através dos grupos de WhatsApp ou então de redes sociais. E aí nasce o problema, porque se não são fontes que se esmeram para poder fazer essa verificação antes de divulgar, a chance de disseminação de fake news aumenta consideravelmente, porque há uma baixa do fator de credibilidade quanto a esses conteúdos. Então, o que você disse é a grande realidade. As pessoas têm que, primeiro, saber que existem essas agências que trabalham disseminando informação sem custo algum e, consequentemente, sempre gerar o hábito de fazer a verificação. Agora, você imagina o seguinte, até hoje, a maioria das fake news que surgem e que causam dúvidas ou que causam mais estragos, né, para poder viralizar pela rede social, são aquelas que se baseiam em textos ou em fotomontagem. Agora, nós estamos chegando numa fase mais avançada em termos tecnológicos, que é o chamado deepfake, ou seja, é a manipulação de um vídeo onde a pessoa que está
vamos dizer, gesticulando, né, falando, ela tem a sua mesma voz, mesmo timbre de voz, modificado, para gerar uma falsa impressão de mais credibilidade ainda do público-alvo. Então, perceba o momento que nós estamos. E a gente, hoje, não tem ainda essa cultura de fazer essas verificações com os conteúdos mais fáceis de serem verificados. Aguarde para ver que nas próximas eleições o recurso do deepfake vai ser utilizado de forma avassaladora, a exemplo do que já aconteceu nos Estados Unidos na eleição de Donald Trump. Por isso é que nos causa muita preocupação tirar esse atraso em termos de aprendizado, de mudar essa cultura, porque os estragos podem ser muito grandes, sobretudo no ano de eleição. Ano de eleição que é este ano, ou seja, daqui a alguns meses, vamos ter realmente aí essa questão. Interessante, né, o senhor falando nessa questão das eleições. Lembro aqui que quando, num período de campanha de uma eleição, o candidato queria massacrar o seu opositor, ou seja, arruinar a sua reputação, como o senhor pontuou aqui, eram nos comícios que isso acontecia. Um palanque, as pessoas rodeavam, portanto, ali o palanque, e a pessoa, então, ali falava o que estava, portanto, no seu vocabulário para poder atacar o seu adversário. E hoje esse ataque vem, como o senhor muito bem pontuou, através da manipulação de vídeos. Quando o senhor nos chama a atenção de que nós precisamos melhorar e avançar na cultura para entendermos melhor essa questão. Onde estaria essa escola para buscar esse aprendizado, na opinião do senhor, doutor Alexandre? Olha, não falta material a respeito disso na internet, né? Eu acho que nós temos inúmeros vídeos no YouTube, nós temos esses sites de agências que são excelentes, entendeu? E, por exemplo, os principais portais que a gente conhece, como UOL, G1, etc., já tem o seu setor de verificação de notícias. Também tem a agência Lupa, tem agências que são cadeias internacionais. A partir dali, instantaneamente, em poucos minutos que a gente recebe, ou até o final do dia, a gente consegue apurar isso facilmente, sabe? Então, o aprendizado é que as pessoas têm que se dar um pouco de paciência, tempo para poder assistir um vídeo no YouTube de 3 minutos, etc. Eu não estou falando no sentido de aprender conhecimentos mais avançados, do que eu sou obrigado a alcançar. Já fiz cursos nos Estados Unidos em relação a isso, onde existem técnicas mais avançadas para que a gente possa identificar imediatamente algumas características que revelam que o conteúdo é fake. Mas o cidadão comum pode já ter esse tipo de hábito de acessar esses sites de fast-checking. Essas agências vão dar muito recurso, porque elas atualizam esses conteúdos de uma forma incessante todos os dias. O interessante é que o pessoal que, de alguma forma, está aí voltado para as fake news, esse pessoal também procura se especializar, né, doutor Ateniense? Tanto que portais sérios que trazem, portanto, aí as notícias, até as suas marcas estão sendo manipuladas, e nessas marcas, como se a pessoa estivesse ali acreditando que aquela notícia saiu daquele portal, quando na realidade a marca do portal foi manipulada e colocada ali aquela notícia falsa. Então muita gente termina achando que é a pura verdade, porque saiu no portal A, no portal B, no portal C. Está aí onde o senhor nos chama a atenção para a maturidade e, de certa forma, esforçar para poder saber distinguir o que é verdade e o que é mentira, né, doutora Ateniense? É verdade. Essa prática que você citou, ela é reiteradamente utilizada para que o passante ele se ancore numa marca de uma mídia tradicional para poder fazer essa divulgação. A respeito desse assunto que você falou, de técnicas que cada vez mais são aperfeiçoadas, eu queria lembrar um fato aqui muito relevante. Pois não. É que nós tivemos no mundo a capital mundial dos fake news.
uma cidade no interior da Macedônia, chamada Veles, onde não tinha nenhuma perspectiva de oportunidades econômicas, de empregos, etc. E dali formou-se um grupo chamado Veles Boys, cujo objetivo era de disseminar fake news para o mundo apenas para poder ganhar dinheiro, através de links patrocinados, etc. E eu me recordo, teve até um documentário na televisão interessantíssimo de repórteres brasileiros que foram até essa cidade, e para poder apurar qual era a estratégia deles em relação a estar, por exemplo, na época da eleição americana, só falando de fake news contra a então candidata Hillary Clinton, e sempre a favor do Trump. A resposta foi a seguinte: ora, nós até que tentamos fazer fake news para atacar o Trump, só que os eleitores da Hillary, a gente percebeu, eles eram mais esclarecidos. Eles verificavam essas informações e, consequentemente, não davam o ibope que a gente queria para que houvesse muito acesso, e cada vez que tem acesso a gente fatura mais pelos links de propaganda que a gente coloca nesse site. Ao contrário, os eleitores do Trump acreditavam em tudo que era notícia que eles inventavam. Inclusive disse que a notícia que mais chamou a atenção, que teve maior volume de acesso, foi uma que eles inventaram, que o Papa Francisco estava endossando a candidatura de Donald Trump. Então, você vê que por trás... Aí arremataram a pergunta dizendo: mas você tem alguma coisa contra a candidata Hillary? Não. Enquanto o Trump, muito menos. O que nós queremos é ganhar dinheiro. E nós achamos que geraria muito mais acesso, difundir fake news a favor do Trump e contra a Hillary, apenas por uma questão econômica, totalmente vinculada da questão política. Porém, nas últimas eleições aqui no Brasil, nós sentimos o peso disso, né? Porque foi a eleição onde a linguagem foi os memes, né? Então, o candidato Bolsonaro mostrou que ele poderia chegar onde alcançou através de redes sociais. E deu resultado. Então ele armou todo um séquito de pessoas que isoladamente, através de redes sociais, faziam o endosso da sua campanha. Então esse aprendizado, ele foi muito marcante, será mais utilizado ainda nas próximas eleições, com recursos ainda mais tecnológicos. É só aguardar. Fake news no Brasil, a nossa legislação, ela pune com severidade? Se é que pune? Como é que está essa questão de legislação para poder alcançar quem pratica fake news no nosso país, doutor Alexandre? É bom dizer que no Brasil, no tocante a fake news política, nós temos uma legislação mais avançada emanada do TSE. Ocorre que, fora do âmbito do direito eleitoral, a situação ainda não está suficientemente combatida. Muito se fez em relação a questões envolvendo discussões, painéis, workshops, etc. Mas, quando chegamos no momento em que era necessário a colaboração dos provedores, ou seja, dos donos das plataformas de redes sociais, para que eles buscassem e trouxessem soluções para que esse problema fosse mitigado ou eliminado, eles não fizeram absolutamente nada. De uma hora para outra, remove aí um grupo de mensagens, um número grande de contas que parecem fake, mas é algo que segue apenas o rito do interesse pessoal de cada empresa, e não de uma regra imposta por uma norma. E quando esse cenário acontece, o que a gente já sabe é que o governo perde, né, o controle sobre o exercício da sua soberania e, obviamente, prevalece os interesses comerciais dessas grandes empresas que dominam todas essas plataformas onde as fake news são divulgadas. Perfeitamente. Quando o senhor cita realmente aí o Tribunal Superior Eleitoral no sentido de colocar um freio ou de tornar mais difícil a vida de quem gosta de praticar ou disseminar fake news, ou seja, uma legislação realmente bem avançada,
Quais os pontos dessa legislação que mais tem chamado a atenção do senhor, doutor Alexandre? Sobretudo, criar perfis falsos de candidatos ou cometer ataques, campanhas reiteradas de conteúdo falso contra outros concorrentes. Eu acompanhei uma vez, advogando para um candidato a governador, não vou falar o nome nem o estado, porque eu não quero comprometer, mas o concorrente dele chegou a comprar um site desativado de notícias para poder só criar fake news ou então só valorizar a sua campanha, sempre colocando aspas para ele e não colocando aspas para nenhum dos concorrentes. Então isso nós chegamos a catalogar na época quase que 200 publicações, todas nesse sentido. E isso ficou configurado também como manipulação do meio de comunicação. E, por incrível que pareça, ainda tinha um requinte, como você bem destacou há pouco tempo atrás, de que o visual, o layout desse site que foi criado, que falava 80% de política, 10% de futebol, novela, etc., era extremamente parecido com o layout do G1, justamente para poder dar aquela impressão de que era, vamos dizer assim, uma sucursal do portal de notícias do Grupo Globo. E isso tudo são técnicas, mas foram enfrentadas, foram demonstradas, foi um trabalho muito difícil, mas no final acabou sendo bem sucedido, como manipulação de meios de comunicação. Perfeitamente. Quer dizer, é interessante quando o senhor faz um levantamento histórico, né, sobre a fake news. O senhor citou aqui o século VI a.C., ali já começou, portanto, a disseminar para poder arruinar aí a reputação, portanto, do dirigente da época. Quer dizer, de lá para cá, a fake news sempre, portanto, existiu e sempre foi também difícil o seu combate, doutor Alexandre? Sempre difícil. E pior ainda no mundo digital, onde eu costumo sempre dizer que no mundo digital é uma exceção do mundo presencial, só que com uma diferença. Tudo que ocorre no mundo digital é potencializado, para o bem ou para o mal. Então, nesse caso, nós estamos vivendo numa época em que a fake news tem uma potencialidade muito maior do que há 10 anos atrás, por exemplo. E isso tudo se deve a um desequilíbrio em termos de conhecimento sobre o assunto, o interesse para poder apurar informações para validar ou não uma fake news por parte da população. A tecnologia avança, mas a cultura das pessoas ainda fica bem para trás. Quer dizer, e é de assombrar, né, o avanço da tecnologia, pegando por base realmente a esse espanto, o que ocorreu realmente aí entre Estados Unidos e o Irã, ou seja, os Estados Unidos, usando aí da tecnologia avançada, operou um drone do seu próprio país para poder fazer os disparos que foram certeiros, milimetricamente certeiros, contra quem eles tinham como alvo. Quer dizer, utilizando justamente essa tecnologia que, de certa forma, assombra o mundo quando se fala na possibilidade de uma guerra, mas assombra muito mais quando se fala numa guerra onde as armas serão justamente essa tecnologia, não é, digital, doutor Ateriense? Sobretudo porque hoje nós vivemos uma sociedade em rede, né? Então, hoje no Brasil nós temos mais linha de celular que a própria população. Então, você imagina o efeito de disseminador que causa na população não só brasileira, mundial, em termos de rapidez de alastramento de uma notícia como essa. O interessante é que com o avanço da tecnologia, criamos, portanto, uma legislação para combater, no caso, a fake news, mas daqui a pouco a tecnologia já alcança um outro patamar, aí teremos que, de alguma forma, fazer uma outra legislação, ou existe a possibilidade de termos uma legislação própria para nos defendermos contra realmente quem pratica fake news, doutor Alexandre? Eu acho que a legislação sempre vem a rebote
das mudanças tecnológicas. E, em decorrência disso, a gente não pode esperar só que tenha uma legislação. Muitas vezes, você não tem ideia de como é difícil regulamentar tecnologia, justamente porque um projeto de lei demora 4, 5 anos, a tecnologia nesse período já avançou enormemente. Então, os textos da legislação, eles não podem descer a detalhes, tem que ser um pouco ambíguos para que possam ter uma validade atemporal em relação a essas mudanças tecnológicas. Mas o que eu quero concluir com isso é que a efetividade do mecanismo de controle, quem exerce é o cidadão. Então, por isso é que ele pode ser aquele que vai dar descrédito, que vai também disseminar, que desconstruir essa versão e tal. Toda vez que ele tiver esse tipo de atitude, não que isso, de alguma forma, vai simplesmente deixar como impune a pessoa que distribua. Eu acho que eu trabalho muito com essa situação de fazer investigação, de identificação de autoria e tomar as medidas judiciais contra aqueles que disseminam fake news. Mas, pelo menos, é o que eu costumo dizer, isso é muito interessante. Hoje nós vivemos uma situação que muitas vezes as decisões que saem do tribunal da internet são mais eficientes do que as decisões que emanam dos nossos tribunais de justiça ou as cortes superiores. Por quê? O tribunal da internet é aquele que vai ter o julgamento ali imediato de um assunto para julgá-lo, se ele é fake ou não. Enquanto que a decisão para tomar uma medida jurídica num determinado tribunal leva anos. E muitas vezes, na hora que a gente tem essa decisão, o assunto já perdeu totalmente o contexto. Então é importante a gente sempre avaliar essa questão por esses dois lados. Pelo lado de como o tribunal da internet decidiu, julgou o assunto. Vamos dar um exemplo aqui. Nesse caso recente que houve o vazamento pelo site Intercept envolvendo o grupo de Telegram com o ministro Moro e o Delanhol. Não houve nenhum tipo de desdobramento judicial, porque ambas as partes omitiram informações que pudessem desencadear na tomada de uma medida judicial. Entretanto, se você for analisar, o tribunal da internet decidiu absolvendo ou condenando qualquer uma dessas partes. Pode não parecer algo muito tangível, mas, na verdade, se a gente for analisar os resultados finais, depois que aquele pico, né, de mídia passou, ali tem um resultado. E com isso as pessoas realmente acabam que tomam as decisões imediatas e a decisão do tribunal fica meio que no segundo plano. Não que não deva buscar, mas aquele retorno imediato é o tribunal da internet que vai decidir. Pois não. Doutor Alexandre Ateniense, é sempre um prazer e um privilégio entrevistar o senhor. Mais uma vez, os agradecimentos da emissora e até uma próxima oportunidade dentro, claro, da disponibilidade de tempo do senhor, doutor Ateniense. Mais uma vez, é um prazer enorme estar colaborando com vocês e falando com os ouvintes da Rádio Justiça. Feliz ano novo para todo mundo.